Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Uma vez que eu quero fazer com que você entre nessa dinâmica da Quaresma, eu quero propor que esta série, que eu vou começar hoje, sirva de formação e aprendizagem para você. Se trata exatamente do que nós vamos estudar hoje, a partir de hoje, a teologia da cruz. E hoje nós vamos ver de modo muito específico o contexto histórico. Lembrando que nós estamos aqui no período formativo, por conta, já falei, gosto de repetir, por conta desse estágio de teologia que eu estou fazendo, mas sobretudo para levar a você a informação e a formação. O cristão é aquele que aprende, que busca conhecimento, que busca as razões da fé. E aí nesse clima agradável, na tua casa, procura um local com mais tranquilidade, vai pegando caneta, papel, pega a tua Bíblia e vamos hoje nos aprofundar sobre isso. E nesse primeiro episódio dessa série Teologia da Cruz, eu quero exatamente mostrar como é que a cruz, ela era antes de Jesus. Como é que ela significava, o que ela representava. E aí, portanto, eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito bonita. Ora, todo o estudo que eu faço aqui com vocês, nós nos baseamos em documentos da igreja e nas Sagradas Escrituras. E eu lembro muito bem que na Jornada Mundial da Juventude, aqui no Brasil, do ano de 2013, no Rio de Janeiro, foi divulgado, foi lançado um documento muito bonito pela Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. E lá, de forma muito sucinta e feliz, esse documento fala de forma muito clara do que representa a teologia da cruz. Nós sabemos que um dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude é a cruz. É tão lindo. Quando eu vi aqueles jovens segurando aquela cruz, eu tive a graça de pegar naquela cruz. Eu estava em Aquiraz e ela foi visitar Aquiraz. E eu segurei a cruz da Jornada Mundial da Juventude. E ali eu lembro que eu coloquei, quando eu segurei naquela cruz, toda a minha vida. Todas as cruzes que eu iria abraçar. E é interessante, hoje eu estou aqui testemunhando e ensinando o que é que significa essa teologia da cruz. E sem mais delongas, eu quero dizer para vocês que esse documento, ele aborda de forma muito clara, objetiva, todo o significado da cruz para os cristãos. Portanto, nós vamos ter episódios que falam da cruz antes de Cristo, que começa hoje. Depois nós vamos ver que Jesus e a cruz representam um instrumento e sinal de salvação. E assim vamos seguir uma sequência lógica, com episódios, trazendo essa formação para você. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês que quando nós falamos de cruz, ela representava um instrumento e um símbolo de tortura. E isso nós estamos nos referindo na historicidade. Portanto, a cruz, ela surge no Oriente, as primeiras civilizações, e aí nós sabemos que quando nós estudamos história, quando nós olhamos para os povos da Mesopotâmia, cada povo que vinha dominava uns aos outros, e assim eles, em cada dominação, deixavam uma cultura e se apropriava de outras, e assim ia se constituindo a história dessas dominações. E quando chega no período dos persas, eles pegam esse instrumento de tortura, a cruz, como forma de castigo. E aí, diante de toda essa historicidade, esse instrumento vai chegando também no Ocidente.
principalmente quando nós estamos ali diante daquela cultura do helenismo. E aí, portanto, os gregos, eles não adotam muito, os cartaginenses pegam já um pouco, mas é com os romanos que eles aperfeiçoam essa forma de castigo, essa forma de usar a cruz como punição. Portanto, eu quero que vocês entendam que a cruz, ela tem uma historicidade concreta, ela existiu, com datas, com momentos, com acontecimentos. Portanto, não começou com Jesus, mas esse meio de tortura, essa cruz, ela já existia. Portanto, fique claro isso para que nós não possamos criar confusões em nossa mente. Dessa forma, é interessante nós imaginarmos que era uma punição cruel e temida, ou seja, todos aqueles que um dia fizessem qualquer mal, que fosse, digamos assim, punido, todos temiam a cruz. Portanto, é importante nós imaginarmos e percebermos que tinha geralmente dois modos, ou duas pessoas, ou dois seres que geralmente sofriam isso. Ou eram os escravos que se revoltavam e aí era punido com essa cruz, ou pessoas da pior qualidade. Imagine só, assassinos, ladrões, conspiradores, revoltosos e perturbadores da ordem pública. Então todos esses que fizessem qualquer tipo de crime considerado dessa gravidade, sofreriam a pena de cruz. Era o sofrimento, era o castigo. É tanto que, por exemplo, um cidadão romano, ele jamais poderia passar por essa suprema humilhação. Ele não poderia ser suspenso numa cruz. É tanto que, geralmente, quando um romano era condenado à morte, ele passava pela decapitação. Ou seja, era degolada, era cortada, era tirada a cabeça dele. É tanto que o apóstolo Paulo, que foi condenado à morte, ele não foi crucificado. E aí você pode pegar depois a tua Bíblia e anota aí no teu caderninho, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 22, dos versículos 25 e 29. Aí você pode ir para o capítulo 23 e versículos 27. Lá está bem descrito o porquê que Paulo não foi condenado à cruz. Porque ele era um cidadão romano. Aí nós temos outro grande historiador, Flávio Joséfo. Ele era um historiador judeu e ele deixou registrado que muitos judeus foram crucificados. Se você pesquisar aí na internet, em livros, você vai ver que, de fato, esse historiador, ele deixa bem presente. E aí, nesse período helênico, que foi exatamente essa fusão da cultura grega com o Oriente, com a dominação do ano de 323 a.C., então, a partir daí, foi colocada esse modelo de tortura, já nesse contexto de dominação romana. Então, aquele que não obedecesse os decretos do governo ou dos governantes daquelas regiões, passariam por tal situação. Aí eu queria já trazer elementos para que você entendesse. Por que é que Jesus então foi à cruz? Veja só. Então eu estou trazendo dados históricos para mostrar que de fato a cruz era para as piores pessoas daquela época. Mas teologicamente, depois ao longo dos episódios, vamos entender o porquê disso. Datado do ano, meus queridos, de 37 a.C., os romanos, eles começaram a dominar a Palestina. E aí eu quero que vocês entendam que a Palestina, toda aquela região, foi ali que Jesus cumpriu o seu ministério, cumpriu a sua missão. Portanto, os palestinos estavam sob o poder, a regência do governo romano. Embora que tivesse representantes, como Herodes, por exemplo, e outros tantos, Pilatos, que aí nós vamos ver depois no contexto histórico, mas o poder romano era o que dominava.
Aí os romanos, eles aperfeiçoaram, para que vocês possam ter ideia, esse modo de tortura. Ou seja, eles desenvolveram técnicas refinadas para executarem os condenados à cruz. E aí é interessante porque eles começaram, além da crucificação, a trazer uma das coisas que, se você já tiver passado por isso, vai entender. Era humilhações de todo tipo, antes de ser crucificado. Imagine só, a pessoa era colocada exposta naquela região, naquela cidade, para que todos vissem que era um condenado que ia morrer na cruz. Então, eles obrigavam aqueles condenados a carregarem o madeiro nos ombros até o lugar da execução. E aí, geralmente, era uma peça, um pedaço de madeira na forma horizontal, colocada às costas. E aí levavam esse condenado até um certo lugar fora da cidade. E ali ele era crucificado. Veja só. Porém, é interessante nós observarmos historicamente que eles todos eram pregados com cravos, mas é lógico, pelo fato de serem pesados, porque o nosso corpo ele é muito forte, aí eles amarravam na cruz, para você ver. E aí, geralmente eles não morriam porque estavam crucificados. Eles morriam por algumas coisas cruéis. Primeiro, fome, eles sentiam ali quando estavam de fato crucificados. Sede, portanto, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, Jesus fala, tenho sede. Jesus passou por isso. E o mais terrível de todos, diante desse suplício da cruz, asfixia. Para quem não entende, era a impossibilidade de respirar. Era a última coisa que aquele condenado sentia. E ali, não conseguindo mais respirar, chegava a óbito. Então vejam que eram torturas cruéis. Portanto, a cruz era horrível, terrível, era um suplício. E o corpo, meus queridos, ficava exposto na cruz, à vista de todos. E contam alguns que até mesmo os familiares não tocavam mais no nome daquele condenado à cruz. Ele era rejeitado, porque aquele que era condenado à cruz recebia toda a maldição que você possa imaginar. Então, era uma situação cultural, também era uma situação histórica de prática de tortura, mas também moral. Veja só, então, é complicado quando nós olhamos tudo isso. Imagine só alguém passar por tudo isso. Vejam só. Aí, se vocês observarem, há várias formas também de cruz. E aí eu queria trazer para que vocês pudessem entender, porque é importante nós sabermos disso. E aí eu quero trazer de forma muito simples, porque essas várias formas de cruz, nós vamos perceber o sentido de cada uma delas. Primeiro nós vamos ter, por exemplo, a cruz comissa. Ou nós podemos dizer que era uma cruz em forma de T, que na verdade representava o formato da letra grega chamado tau. É tanto que tem cruzes com formato de tau. Quando nós olhamos, por exemplo, a comunidade Shalom, eles usam o tau, uma cruz desse formato. Ou seja, que não tem uma elevação de uma madeira na vertical, é somente aquela base da vertical e depois da horizontal, sem nenhuma outra elevação. Essa era uma forma também que os condenados passavam. E aí também nós tínhamos a cruz imissa, ou capitata, que significa a cruz inserida. E supostamente começa foi a que Jesus foi crucificado, porque ela tinha um pouco mais de elevação e lá colocaram que uma placa, que era o motivo da condenação. Se você observar aí na tua casa, você vai ver na cruz que tem exatamente isso, a plaquinha. E aí você vai perceber que tem uma letra INR.
I. Inri. Você pode até observar aí. E o que é que significa isso? Ora, essa letra representava o motivo da condenação de Jesus. Eu queria até que você pegasse a tua Bíblia para ver que isso também é um dado histórico e também bíblico. A partir de Mateus 27, 37, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 37, tem mostrando isso. Diz o apóstolo: e colocaram acima da sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, esse INRI, traduzido, por exemplo, para o latim, significava Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, ou seja, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. De fato, Jesus é rei, mas era uma forma de escárnio, deboche. Esse é o motivo principal. Portanto, Jesus, ele passa também por toda essa forma de humilhação. E aí nós vamos ver, diante de todo esse episódio, quando nós formos perceber em relação à paixão de Jesus, é tanto que nós revivemos toda a sua dor na Sexta-feira Santa, de forma muito profunda. Por isso que quando nós, que dizemos que somos católicos, na Sexta-feira Santa devemos nos resguardar, silenciar, meditar essa paixão de Jesus por nós. Outra coisa importante que eu queria mostrar para você, além disso, tinha uma outra forma de cruz, que era a cruz decussata, que era a cruz em forma de X. Que aí, segundo a tradição, fala também que é considerada a cruz de Santo André. Que a pessoa era colocada totalmente aberta e aí crucificada também. Então, esses dados históricos que eu quero trazer para vocês é para mostrar que, de fato, era um instrumento horrível, cruel, sem nenhuma dó. Aí tem alguns pontos que eu queria trazer agora nesse momento, e aí você já sabe. Eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, os romanos, além de usarem os cravos, que não eram suficientes, que eu falei anteriormente, eles usavam as cordas para poder amarrar o corpo daqueles que eram condenados. Porque o objetivo era pendurar, expor, deixar à vista aquele condenado. Ou seja, era uma exposição, a mais terrível humilhação, para que todos tivessem medo, não tivesse nenhum tipo de rebelião contra o poder daquela época, e que serviam para eles, naquele contexto, como uma forma de punição e colocar medo em qualquer um que se levantasse contra, por exemplo, o poder romano. Então vejam só como é interessante nós sabermos disso e compreendermos. Havia casos, meus queridos, que o condenado se apoiava numa espécie de assento, num apoio para os pés. É tanto que na cruz sempre tem, na base dos pés, um apoio. E ali, pelo fato de terem alguns condenados resistentes, eles sobreviviam. Aí vinha outro golpe, pior ainda. Eles pegavam, os soldados pegavam, e literalmente quebravam e amassavam as pernas dos condenados. E eles não tinham mais como, digamos assim, ter apoio nenhum. Ora, isso levava ao que eu falei anteriormente. Fazia com que ficasse cada vez mais com aquela forma de asfixia. Ou seja, eles paravam literalmente de respirar. Digamos assim, era o golpe da misericórdia. Era o golpe final. Eles não tinham como mais sobreviver. É tanto que Jesus ia passar por isso também, mas não passou. E aí vamos depois compreender isso
por que é que Jesus também não passou? É interessante porque isso era uma forma também de apressar a morte dos condenados. Então era quebrado as pernas. O crucificado, aquela pessoa que estava ali, ficava sem nenhum apoio e que de fato não podia de fato respirar. Outro detalhe também, os crucificados ficavam sem roupa. Imaginem só. É tanto, minha gente, que vamos trazer para uma dimensão psicológica. Imagine o que é que passa na cabeça de uma pessoa crucificada. E aqui, o Espírito Santo me mostra uma coisa bonita, que eu não queria trazer agora, mas como ainda nós estamos no tempo, eu queria mostrar para vocês de uma forma muito teológica. Quando Jesus foi crucificado, ao lado de Jesus estavam dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda, também condenados, passando pela mesma pena do Senhor Jesus, a pena de morte e morte de cruz. Aí um, no desespero, começa meio que debochar. Ei, e tu, Jesus, que é filho de Deus, que tem todo o poder, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Veja só, minha gente, é o desespero humano em busca de um significado de existência. E ali, ele reclama de Jesus. Por que é que aquele que é Jesus, que tem todo o poder, estava crucificado e não conseguia salvar a si e salvar a eles que estavam crucificados? Aí o outro, que aí na tradição da igreja nós chamamos de bom ladrão, veja a humildade dele. Ele percebeu psicologicamente que nem salvação não tinha mais. Aí aquele condenado olha para o ladrão que estava, digamos assim, blasfemando, reclamando e diz: olha, o que nós estamos passando é justo, porque nós erramos, mas esse que está sendo crucificado, ele não fez mal algum. E aí é interessante porque aquele que estava crucificado ainda fala uma coisa bonita e diz: Jesus, lembra de mim quando tiveres no teu reino. Ele não pediu salvação da alma, ele não pediu para sair da cruz, porque no psicológico daquele homem, a cruz era justo para a vida dele. Era justo ele reconhecer que nem mesmo a salvação era possível. E aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão, que num termo que não é teológico, mas vamos trazer para a esperteza, roubou o paraíso para si. Veja que depois eu vou pegar de forma mais profunda, porque isso é um sentido teológico. Mas vejam só, é uma situação de total desespero que afetava o emocional, que afetava o psicológico, que afetava a dimensão espiritual, que afetava todo o ser. E isso era cruel, isso era terrível, terrível. Portanto, meus queridos, hoje, nesse primeiro episódio sobre a teologia da cruz, vimos a historicidade. Quero recapitular para que vocês compreendam tudo isso. A cruz, de fato, ela se tornou um instrumento de tortura. Ela aconteceu num dado histórico que começou com os persas e aí foi sendo aperfeiçoado. Os romanos pegaram e trouxeram como instrumento de tortura mesmo, de condenação. E aí no ano de 37 a.C., os romanos trazem, naquele contexto da Palestina. Aí vimos também as formas de cruz e percebemos que, de fato, historicamente, foi um dos objetos de tortura mais cruel que a humanidade já viu. Vamos ficar, então, nesse conteúdo de hoje, histórico,
Quando for no próximo episódio, eu quero todos vocês aqui comigo, porque nós vamos agora adentrar no próximo encontro. Jesus na cruz, um instrumento e sinal de salvação. Vamos entender então, por que a cruz antes era um sinal de maldição, se tornou um sinal de salvação, de glorificação. Amém? Então fiquemos atentos para que nós possamos então assim estudar e aprofundar a nossa fé por meio dessas formações. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.